Bom, para iniciar aqui a nossa revisão para P1, a gente vai falar de uma questãozinha de estatística básica, né? Análise de dados, construção de tabela com distribuição de frequências. Então, vamos lá. Para o departamento financeiro, obteve-se a seguinte informação sobre o sexo dos 23 funcionários. Então, aqui eu tenho 23 letrinhas, né, que representam o sexo dos funcionários, onde M é masculino e F é feminino. Então, para a gente montar uma tabela, eu posso colocar aqui um X, né, e aqui a frequência absoluta, e eu vou montar também uma de frequência relativa, para a gente poder lembrar, né, o que significa cada coisinha. Não tá tão bonitinho, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui, né, sexo masculino, sexo feminino, e agora a gente vai responder. Do sexo masculino, a gente tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, são 14 do sexo masculino. E do sexo feminino, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui a gente pode colocar, né, um total de 14 com 9, 23. A frequência relativa nada mais é do que os dados em porcentagem. Então, eu sei aqui que o meu total vai ter que dar 100%, ok? Para a gente descobrir a frequência relativa de cada um, basta você dividir, né, o valor da variável pelo total. Então, quando eu faço 14 dividido por 23, ó, vou colocar aqui em cima, 14 dividido por 23, isso dá 0,608, tan. Opa, desceu aqui a página. E aí, esse 0,608, ele pode arredondar, que ó, você vai pegar as duas primeiras casas decimais, 60%, só que como aqui a segunda é 8, né, a primeira casa após essas duas é 8, arredonda para mais. Então, isso aqui vai ser 61%. Posso fazer também a conta, pegar o 9 dividido por 23. Isso aqui vai dar 0,391. As duas primeiras casas representam, né, a porcentagem. Como é 1 logo em seguida, não arredonda para mais, mantém os 39. Nem precisaria ter feito essa conta, porque a gente sabe que aqui o somatório tem que dar 100. Se a primeira deu 61%, a segunda é quanto que falta para 100, no caso, 39. Então, essa aqui é a nossa tabela de distribuição de frequências para esses dados. Nessa questão aqui, a gente está falando já de média, né, moda e mediana, que são as medidas de tendência central, tá? Então, para calcular a média, a gente tem que somar todos esses valores, certo? Então, vai dar um pouquinho de trabalho. 2,9, eu vou fazer na calculadora aqui, tá, gente? Mais 3,7, mais 3,8, mais 4,7, mais 4,9, mais 5,2, mais 5,6, mais 5,8, mais 6, mais 6,2. Eu vou somando por linha, para não perder a conta. 48,8 essa linha. A outra, né? 6,3, mais 6,3, mais 6,3, mais 65, mais 65, mais 66, mais 68, mais 68, mais 6,9, 6,9. Então, totalizou aqui a segunda linha, 65,9. Terceira linha, 7, mais 7, mais 7,1, mais 7,3, mais 7,3, mais 7,4, 7,4, 7,5, 7,5 e 7,6. Então, lembrando que eu estou somando as linhas
para poder depois somar tudo aqui, né, com menos números. Senão a probabilidade de errar é maior. 7,6 mais 7,7 mais 7,7 mais 7,9 mais 8,1 mais 8,1 mais 8,2 mais 8,2 mais 8,3 e 8,3, que deu 80,1. E a última linha, 8,4 mais 8,5 mais 8,7 mais 8,7 mais 8,8 mais 8,9, 9,1, 9,4 e 9,7. Então, aqui a gente tem todas as linhas, deu 89,2. Então, a soma disso tudo, a média vai ser a soma de todos esses valores, tá? Então, aqui vai dar, ó, 48,8 mais 65,9 mais 73,1 mais 80,1 mais 89,2. Deu 357,1 dividido pela quantidade, né, de números que a gente somou. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 por 5, a gente tem 50 números, então eu vou dividir por 50. Então, 357,1 divididos por 50 dá 7,142. Então, para a gente calcular a média, né, a gente simplesmente pega o somatório, né, de todos os elementos e divide pela quantidade de termos. Agora, o que é a nota modal? A nota modal, gente, é aquela nota que mais aparece, tá? É a nota que mais aparece nessa tabela. Então, a gente vai olhar aqui, ó, por exemplo, o 6,3 aparece 3 vezes. Então, já está com uma frequência boa. Vamos ver se tem mais algum que tem uma frequência maior. Como está em ordem, tá ótimo para a gente verificar isso. 68 aparece 2 vezes, 69 aqui, 70 tem 2, 77 tem 2. Acho que não tem, ó. Acho que o 63 realmente é a nota que mais aparece. Então, a nossa moda, né, vai ser o 6,3. E o que é a nota mediana? A nota mediana, você tem que colocar todos os elementos em ordem crescente. Então, a tabela já está perfeita, porque ela está com os elementos em ordem crescente. E você vai pegar o termo central dessa tabela, ou seja, você vai cancelar. Então, por exemplo, né, o maior com o menor. Como aqui a gente sabe que tem 10 números, eu posso cancelar esses 10 mesmo, né, com os últimos 10, que aí vai facilitando. Eu posso cancelar esses 10 com esses 10 daqui. Então, eu sei que a minha mediana vai estar na linha do meio. Então, eu vou cancelar o primeiro com o último, até sobrar um só. O primeiro com o último, primeiro com o último, primeiro com o último. Opa, sobraram 2. Não tem como, né, deixar um elemento só central. Não tem problema. Eu faço a média entre esses dois, tá? Então, a nossa mediana vai ser 7,3 mais 7,4 dividido por 2, que é a mesma coisa que 7,35. Então, a média ela serve para você ter um valor médio entre todos os valores. Se todos os alunos tivessem tirado a mesma nota, mais ou menos que nota seria essa? 7,1. A moda é a nota que mais aparece, aquele valor com maior frequência, então 6,3. E o que serve? Para que serve a mediana? Por exemplo, a mediana, com esse valor eu consigo analisar que metade da turma tirou mais do que isso. Porque a mediana, como é o valor que fica exatamente no meio, metade da turma está para um lado e metade da turma está para o outro. Então, eu já sei que metade da turma tirou mais do que 7,35, assim como metade da turma tirou menos do que 7,35. Agora, nessa questão, a gente vai ver um pouquinho de medidas de dispersão, né? Essa questão até pede para calcular amplitude, desvio médio, desvio padrão. Eu vou calcular, eu vou deixar para trabalhar o desvio médio depois, porque como eu não vou cobrar isso na nossa prova, eu vou deixar para cobrar
para explicar, né, e revisar os conteúdos que realmente vão cair, ok? Então, eu vou falar só de desvio padrão. Tem uma pesquisa sobre atividades de lazer, realizada com uma amostra de 20 alunos de um campus universitário, perguntou-se o número de horas que os alunos gastaram navegando na internet na semana anterior. Os resultados obtidos foram os seguintes: 15, 24, 18, 8, 10 e assim vai. Calcule o desvio padrão. Olha só, gente, primeira coisa, para a gente conseguir calcular o desvio padrão, eu preciso calcular a média, tá? Então, a gente viu no outro exemplo que para calcular a média tem que somar tudo. Então, eu vou fazer 15 mais 24, mais 18, mais 8, mais 10, mais 12, mais 15, mais 14, mais 12, mais 10, mais 18, mais 12, mais 6, mais 20, mais 18, mais 16, mais 10, mais 12, mais 15 e mais 9. Então, aqui dá 274, dividido pelo total, a gente sabe que são 20, né? Porque ele fala aqui em cima que são 20 alunos. Então, 274 dividido por 20 dá uma média de 13,7 horas. Ou seja, né, se eu fosse distribuir igualmente a quantidade, né, de horas que cada pessoa gastou navegando na internet, é de aproximadamente 13,7. Agora, como que calcula o desvio padrão? Primeiro, a gente vai calcular a variância. Tá? A variância é você pegar todos os desvios e elevar ao quadrado. Então, ou seja, o 15 em relação ao 13,7 variou quanto? Então, vou fazer 15, né, menos 3,7, deu, menos 13,7, dá 1,3. E aí, eu vou fazer esse valor, vou botar no parênteses, 1,3 ao quadrado. Mais, vou fazer agora o 24 em relação ao 13,7. 24 menos 13,7 dá 10,3 ao quadrado. Então, para calcular a variância, você vai ver quanto que cada termo está, né, desviando da média e eleva ao quadrado. 18 menos 13,7 dá 4,3. Então, vai ser 4,3 ao quadrado. 8 menos 13,7 dá menos 5,7. Pode colocar positivo, gente, porque como vai ser elevado ao quadrado, não vai fazer diferença, tá ok? Então, gente, eu nem vou terminar de fazer essa conta aqui toda, não, tá bom? Então, você vai pegar cada valor e desviar da média, né? E elevar ao quadrado. Você vai fazendo isso até chegar no último, que é o 9 menos 13,7. Mais uma vez, né, fica negativo, mas não precisa colocar, porque quando você eleva ao quadrado, o sinal indifere, né? E aí você vai dividir pelos 20 de novo. Esse resultado que você vai encontrar aqui, que é o quadrado de todos os desvios, né, em relação à média, a média disso, vai ser a variância. Então, esse S ao quadrado aqui é a variância. Então, para você achar o desvio padrão, é só você fazer a raiz quadrada da variância, tá certo? Então, aqui você vai fazer 15 menos isso ao quadrado, 24 menos isso ao quadrado, 18 menos isso ao quadrado, 8 menos isso ao quadrado. Todos esses valores, vai dividir por 20, você vai achar um valor. Raiz quadrada desse valor é o nosso desvio padrão. Agora a gente vai falar um pouquinho de probabilidade, né? Primeira questãozinha. Em uma cidade há 3 clubes, A, B e C, em um grupo de 1.000 famílias, constatou-se que 470 são sócios do clube A, 420 do clube B, 315 do clube C. 110 são sócias do clube A, B e B, né, 220 A e C, 140 B e C, 75 dos 3 clubes. Então, gente, para a gente conseguir fazer esse tipo de questão, é aquela questão que a gente tem que botar no diagrama. Vou até aumentar um pouquinho aqui. Não sei se eu consigo aumentar esse que eu já criei. Tudo bem.
Então, olha só. Voltando lá para a questão, a gente sabe que, ó, então aqui eu vou chamar de A, aqui de B e aqui de C. A gente sempre começa preenchendo pela interseção. Então, os 75 são os sócios dos 3 clubes. Então, quando eu falo agora, vou até fazer colorido para a gente entender. 140 são sócias de B e C. Onde que é B e C? Nessa região aqui, ó. Então, como já tem 75 aqui dentro, eu vou fazer 140 menos 75. Então, aqui vão ficar 65, né? Se eu somar esses dois, dão os 140. 220 são sócias de A e C. Então, A e C, que são esses dois aqui, tem que ter 220. Mesma coisa. Vou excluir os 75 ali do meio, dá 145. E 110 são sócias de A e B. Então, aqui tem que ter 110, mesma coisa, exclui 75. A gente acha aqui 35. E agora, quantos que são sócios do clube A? 470. Só que eu tenho que observar aqui o conjunto A, que é esse aqui, ó, ele já tem uma quantidade aqui dentro. Então, eu vou ter que fazer 470 menos 145 menos 75 menos 35. Aí eu vou colocar aqui só o que falta, 215. 420 são sócios do B. Mesma coisa, ó, o B já tem isso tudo. Então, eu vou ter que pegar os 420 e excluir o 35, o 75 e o 65. Vão dar 245 aqui dentro. E no clube C, a gente tem 315 sócios. Então, a mesma coisa, aqui dentro tem que ter 315. Então, eu vou excluir os 145, que já está aqui dentro, o 75 e o 65. Então, vão sobrar 30. Certo? Só para a gente conferir. Aqui tem que ter 1000 famílias. Então, eu vou somar todos esses valores que a gente preencheu aqui, ó, 215, mais 245, mais 30, mais 145, mais 35, mais 65, mais 75. Deu 810. Mas como são 1000 famílias, então significa que, né, menos 1000, tem 190 famílias que não pertencem a clube algum, ok? Então, vamos lá. Agora vamos responder as perguntas. Letra A. Qual é a probabilidade, né, eu vou escolher o acaso uma família. Qual é a probabilidade de que ela não seja sócia de nenhum clube? Então, é 190 num total de 1000. Então, a probabilidade 190 num total de 1000, dá para cortar um zerinho, 19 sobre 100, 19%. Letra B. Qual a probabilidade de que ela seja sócia de apenas um clube? O apenas um clube, gente, é o vermelhinho, tá vendo? Ó? Faz parte de apenas um clube. Então, vai ser 215 mais 245 mais 30. Então, vai ser 490 sobre 1000. Dá para cortar um zerinho, 49 sobre 100 é 49%. E para encerrar, letra C, vou fazer aqui em cima, que seja sócio de pelo menos 2 clubes. Então, pelo menos 2 clubes vai englobar o pessoal que está de roxinho e quem está de azul, porque como é pelo menos 2, quem é sócio de 3 também serve. Então, vai ficar aqui 35 mais 65 mais 145 mais 75. 320 sobre 1000, que é o total. Corta o zerinho, 32 sobre 100, é a mesma coisa que 32%. Próxima questão. Uma sala possui 3 soquetes para lâmpadas. De uma caixa com 10 lâmpadas, das quais 6 estão queimadas, retiram-se 3 lâmpadas ao acaso, colocando-se as mesmas nos 3 bocais. Calcular a probabilidade de que pelo menos uma lâmpada acenda. Então, olha só, gente. Nesse caso aqui, quando aparece essa expressão pelo menos, eu prefiro calcular pela exclusão, tá? Eu vou fazer pelo método da exclusão.
que eu vou fazer? Eu vou calcular a probabilidade do que ele não quer. Se ele quer pelo menos uma lâmpada acendendo, eu vou calcular a probabilidade de não acender nada. Então, eu vou colocar aqui, ó, os três bocais. Qual é a chance da primeira lâmpada não acender? Eu tenho 6 queimadas numa caixa de 10. Então, aqui eu tenho a primeira 6 possibilidades de pegar uma lâmpada queimada em 10. A segunda vão ser 5 possibilidades em 9, porque a primeira já foi utilizada aqui. E a terceira vão ser 4 possibilidades em 8, porque já foi utilizada aqui. A gente pode cancelar algumas coisinhas aqui, como 4 com 8 vai dar 2, 5 com 10 vai dar 2, 6 com 9 dá 2 terços, né? 2 cancela com 2. Então, no final, sobrou 1 sexto. Ou seja, se a probabilidade de não acender nada é de 1 sexto, a probabilidade da letra A é de 5 sextos. Certo? É sempre o complementar. Senão eu vou ter que fazer uma lâmpada acendendo, 2 lâmpadas acendendo, 3 lâmpadas acendendo. Uma lâmpada pode ser a primeira, pode ser a segunda ou pode ser a terceira. 2 lâmpadas pode ser a primeira e segunda, primeira e terceira, segunda e terceira. Então, dá muito trabalho. Então, é muito mais fácil calcular o que ele não quer, que é 1 sexto. Se é 1 sexto é o que ele não quer, o que sobra, né, que falta para 100%, 5 sextos. E a letra B? A probabilidade de que todas as lâmpadas acendam. Então, eu não posso pegar a lâmpada queimada. Então, qual é a probabilidade da primeira lâmpada aqui acender? Né? Se 6 lâmpadas estão queimadas, eu vou ter 4 chances em 10. Depois eu vou ter 3 chances em 9. Depois eu tenho 2 chances em 8. Isso aqui pode cancelar. Ó, 4 vezes 2 dá 8, corta com 8. 3 dá para cancelar com 9, vai ficar um 3 embaixo. E acabou. Então, aqui vai ficar 1 em cima. E 10 vezes 3, 30 embaixo. Então, a probabilidade de todas as lâmpadas acenderem é de 1/30. Pode deixar em fração. Se quiser dividir e deixar em porcentagem também pode. Mas, né, fração tá tudo bem. Próxima questão. O Ministério da Economia da Espanha acredita que a probabilidade da inflação ficar abaixo de 3% esse ano é de 0,20, ou seja, 20%. Entre 3 e 4 é de 0,45 e acima de 4% é de 0,35. O Ministério acredita que com a inflação abaixo de 3, a probabilidade de se criar mais de 200 mil empregos é de 0,6, diminuindo essa probabilidade para 0,3 caso a inflação fique entre 3 e 4, e se a inflação ficar acima de 4, é totalmente impossível. Qual é a probabilidade de se criarem 200 mil empregos? Essa daqui eu vou fazer pelo diagrama de árvores, que é mais fácil. Então, primeiro a gente vai ver a possibilidade da inflação. A inflação ela pode ficar, né, superior. Aliás, abaixo dos 3%, vamos botar aqui, ó, menos de 3%. Ela pode ficar entre, vou até botar assim, inflação menor que 3%. Ela pode ficar entre 3 e 4. Ou ela pode ficar maior do que 4. A probabilidade disso ocorrer, ó, ela ficar abaixo de 3% é de 0,20. Entre 3 e 4 é de 0,45 e acima de 4, 0,35. Certo? Se a inflação ficar abaixo dos 3%, a probabilidade de se criar mais de 200 mil empregos é de 0,6. Então, aqui, né, criar 200 mil empregos. Aqui também a probabilidade... Em cima de todas elas, a gente vai ver qual é a probabilidade de se criar, né, 200 mil empregos. Então, se a inflação ficar abaixo dos 3, a probabilidade aqui é de 0,6, que é a mesma coisa que 60%. Diminuindo essa probabilidade para 0,3, se ficar entre 3 e 4. Então, aqui é 0,3.
certo? Então, aqui a gente tem 0,6, 0,3. E caso a inflação fique, no entanto, a inflação acima de 4, isso é totalmente impossível. Então, aqui é 0. Para a gente descobrir qual é a probabilidade total, você vai multiplicar essas probabilidades. Porque, por exemplo, para essa situação, isso tem que acontecer e isso vai acontecer, certo? Então, eu vou fazer 0,6 vezes 0,20 vai dar 0,12, então 12%. 0,3 vezes 0,45 dá 0,135, ou seja, 13,5%. E 0 vezes 0 vai dar 0, né? Então, aqui a gente tem a resposta sendo o somatório dessas probabilidades, que é 25,5%. Essa questão é bem parecida, ó. Joana quer enviar uma carta a Camila. A probabilidade de que ela escreva a carta é de 8 décimos. Então, vou botar assim. Ela vai escrever. Então, a probabilidade 8 décimos. E a probabilidade logo, né, dela não escrever é de 2 décimos. Sempre complementar. A probabilidade de que o correio não a perca é de 9 décimos, ou seja, o correio não vai perder, não perde, é de 9 décimos. Ou seja, a probabilidade dele perder a carta é de 1 décimo. Só que se ele não perder, ainda tem a chance de não entregar. Não entrega e aqui ele entrega. Se ele perder, não tem nem como entregar, então a probabilidade é 0. A probabilidade que o carteiro a entregue é 9 décimos. Então, aqui é 9 décimos, logo aqui é 1 décimo. Construa o diagrama de árvore representando o espaço amostral desse problema. Então, já está aqui. Então, ele pode escrever ou não escrever. Se escrever, o correio pode perder ou não perder. Se ele não perder, pode ser entregue ou não. Então, a letra A já está respondida. E a letra B, calcule a probabilidade dela não receber a carta. Em que situações ela não vai receber a carta? Se não foi escrito, que no caso aqui é 2 décimos. Ou se for escrito, mas for perdido, ou seja, 8 décimos vezes 1 décimo vai dar 8 sobre 100. Ou vai ser escrito, vou ter que fazer de outra cor, ó. Vai ser escrito, não vai perder, mas não vai ser entregue. Ou seja, nessas 3 situações, tá? Então, aqui, ó. Ela não vai receber a carta. Na primeira situação, que é a pretinha, é porque não vai ser escrita. Na segunda situação, ela é escrita, mas o correio perde a carta. E na terceira situação, ela vai ser escrita, o correio não perde, mas simplesmente o correio não entrega. Tá? Então, eu vou ter que fazer o somatório dessas 3 probabilidades. Então, primeiro, não escrever, já está aqui 2 décimos. Perder, escreve, perde, tem que multiplicar esses 2 caminhos, tá vendo? 8 décimos vezes 1 décimo, dá 8 centésimos. Ou escreve, não perde, mas não entrega. Então, é 8 vezes 9 vezes 1, dá 72 sobre 1000. 2 décimos é a mesma coisa que 0,20. 8 centésimos é 0,08 e 72 milésimos é 0,0072. Eu vou apagar isso aqui, que eu vou botar o resultado direto, tá, gente? Que não vai caber aqui mesmo. Então, vocês entenderam. É só fazer as divisões ali e somar tudo. Vou trabalhar com decimal, né? 0,072 mais 0,08 mais 0,2. Isso dá 35,2%.
Bom, essa questão aqui já fala de distribuição normal. Então, para resolver essa questão, a gente precisa daquela tabela, tá? De distribuição normal, para a gente olhar as probabilidades. Vou mostrar aqui. Essa tabela aqui, tá bom, gente? Então, vamos lá. As vendas de um determinado produto têm uma distribuição aproximadamente normal, com uma média de 500 unidades. Então, a média aqui. A média é de 500 unidades e o desvio padrão é de 50. Se a empresa decide fabricar 600 unidades no mês em estudo, então olha só, vou fazer um esqueminha aqui. Então a gente sabe que uma distribuição normal é uma distribuição que tem essa curva aqui. A média é o ponto que vai dividir o gráfico ao meio, então a média aqui é 500. A empresa decide fabricar 600 unidades desse mês. Qual é a probabilidade de que ela não consiga atender a todos os pedidos? Ou seja, ela vai estar fazendo 600. A probabilidade dele não conseguir atender é se as vendas forem maiores do que 600. Certo? Então, o que ele quer calcular é a probabilidade de X ser maior do que 600. Então, eu vou ter que calcular o meu Z, que é X menos X média sobre o desvio padrão. Então, nesse caso, vai ficar 600 menos 500, 100. X é 600, o 500 é a média, o desvio padrão é 50. Então, aqui 600 menos 500, 100, dividido por 50 dá 2. Então, com duas casas decimais, isso aqui é 2,00. Vou lá na minha tabela e vou olhar onde que tem o 2,00, que é 2,00. Então, isso aqui é 0,4725. Então, o nosso Z aqui é a probabilidade, essa probabilidade aqui. Só que é o seguinte, gente, quando a gente olha na tabela, a gente está olhando da média até o valor. Então, o 0,47725 é aqui. Então, esse pedacinho é quanto que falta para 50%, né? Por quê? A gente sabe que metade do gráfico, então 50% é para um lado, 50% para o outro. Então, para isso aqui tudo, né, dá 50%, né, que é 0,5, eu vou subtrair o 0,47725, então 0,5 menos 0,47725, isso vai dar 0,0275. Então, 0,02275. Ou seja, aproximadamente 2%. Então, a probabilidade disso aqui acontecer, né, de ficar maior do que esses 2%, porque a probabilidade anterior, né, da média até o valor, é de 48%. Mais uma questão de distribuição normal. A gente vai usar a tabela também, tá? Um teste de aptidão para o exercício de certa profissão exige uma sequência de operações a serem executadas rapidamente, uma após a outra. Para passar no teste, o candidato deve completá-lo em no máximo 80 minutos. Admita que o tempo em minutos para completar a prova seja uma variável aleatória normal, com uma média de 90 e um desvio padrão de 20. Então, eu vou fazer o desenho aqui. Então, a média aqui é de 90. Para ele ser aprovado, ele tem que fazer um tempo inferior a 80. Então, ele quer essa parte aqui, tá vendo? 90 fica no meio, 80 fica antes de 80 essa região vermelha. Vou calcular o meu Z, para a gente olhar na tabela, que é X menos X média, né, sobre o desvio padrão. Então, vai ser 80 menos 90 dá menos 10, sobre o desvio padrão, que é 20, dá menos 0,5. Vou colocar positivo porque tanto faz, tá, gente? Então, eu vou olhar lá na tabela.
Nessa tabelinha aqui, 0,5, 0,5, 0. É aqui. É 0,19. Então, aproximadamente é 19%. Ok? Então, só que a gente, falei outra questão. Quando a gente olha o valor na tabela, é da média até o valor estimado. Então, essa região aqui tem 19%. Então, essa aqui é quanto que falta para 50%. Então, a letra A vai ser 31%. Então, a probabilidade do cara ser aprovado é de 31%. Letra B. Os 5% melhores receberão um certificado especial. Qual o tempo máximo para fazer jus a tal certificado? Agora, eu vou fazer o seguinte, olha só. Deixa eu mostrar aqui. A gente não sabe que valor é esse. Até apagar o desenho todo. Tá? Eu tenho aqui uma distribuição normal, né? Opa, tentando fazer reto, mas tá difícil. Uma distribuição normal, com uma média de 90. E vai ter um tempo aqui, que eu vou chamar de tempo Z, que é considerado um tempo especial, ou seja, um tempo em que só os 5% é que vão receber esse resultado. Então, isso aqui vai equivaler a 5%. Para isso aqui equivaler a 5%, na tabela eu sempre tenho o valor do centro até a variável Z. Então, eu tenho essa probabilidade aqui. Lembrando que metade do gráfico tem que ter 50%. Se aqui tem 5, aqui vai ter 45%. Então, eu vou ter que olhar lá na tabela qual é o Z que gera 45%. Ou seja, o Z que vai gerar 0,45000. Então, vamos lá, procurar. 0,44, aqui ó. Tá entre esses dois aqui. Qual que fica mais próximo? É esse. Então, seria 1,64. Então, 1,64. Então, meu Z vai ser 1,64. Aí, eu vou jogar na fórmula do Z de novo. Qual é a fórmula do Z? X menos X média sobre desvio padrão. Então, 1,64 é igual a 90, X, que é o que eu vou descobrir, menos a 90 sobre desvio padrão, que é 20. Então, aqui vai ficar 1,64 vezes 20, que dá 32,8, é igual a X menos 90. Então, o X aqui... e outra coisa, esse valor aqui é negativo, né? Como está do lado anterior, vai ficar negativo mesmo. Então, menos 1,64, que vai dar menos. Então, 90 passa para cá positivo, vai ficar 90 menos 32,8, 57,2. Então, ou seja, quem consegue completar a prova em no máximo 57,2 minutos, né? Tá dentro dos 5 melhores e vai receber um certificado especial. Essa aqui é uma questão de distribuição binomial. Quando que eu sei que é uma distribuição binomial? Quando eu tenho duas possibilidades, tá? Que é o sucesso ou o fracasso. Então, nesse caso aqui, ó, um atirador acerta na mosca do alvo 20% dos tiros. Então, eu já sei que o meu sucesso é acertar o alvo. E a probabilidade de acerto é de 20%. Logo, meu fracasso é errar o alvo. E isso vai me dar uma probabilidade de 80%. Se ele dá 10 tiros, qual a probabilidade de acertar na mosca no máximo uma vez? O que é no máximo uma vez? Ele errar tudo. Errar todos os tiros. Ou acertar um.
Errar todos, eu vou colocar aqui, ó, vai ser a fórmula, né? Vai ser a combinação dos 10 tiros. Vou botar em cima, desculpa. Dos 10 tiros, eu tenho que acertar nada. Vezes a probabilidade do sucesso elevada a 0, né? E o fracasso vai ser elevado a 10. Ou seja, o acerto não vai ter nenhuma possibilidade e o fracasso vão ser as 10. O ou significa soma. De novo, acertar 1, ou seja, dos 10 tiros, eu vou acertar 1. Então, o meu sucesso vai ser elevado a 1 e o meu fracasso vai ser elevado a 9. Como que se resolve esse tipo de situação aqui? 10, 0. É 10 fatorial, é o de cima fatorial, sobre o de baixo fatorial, e a diferença, 10 menos 0, 10 fatorial. O P é 0,2 elevado a 0, vezes 0,8 elevado a 10. Mais esse aqui, ó, o de cima fatorial, que é 10, o de baixo fatorial, que é 1, e 10 menos 1, 9 fatorial. Então, aqui o P, que é o sucesso, 0,2 elevado a 1, vezes o Q, que é o fracasso, 0,8 elevado a 9. Certo? Fazendo essas continhas, né, 10 fatorial sobre 10 fatorial vai dar 1. 0 fatorial por definição é 1, então isso aqui vai dar 1, tá? Então, eu vou cortar aqui só para indicar que isso aqui dá 1. 0,2 elevado a 0 também dá 1. Então, a única coisa que vai ficar aqui é o 0,8. Aí tem que fazer com calculadora científica, tá, gente? Elevado a décimo. Dá aproximadamente 11%. Mas, isso aqui, 10 fatorial, eu vou fazer aqui, ó. 10 fatorial é a mesma coisa que 10 vezes 9 fatorial. Então, quando eu divido por 9 fatorial, vai cortar, vai ficar só o 10. E 1 fatorial é 1, então aqui vai dar 10 vezes 0,2 elevado a 1, que é 0,2, vezes 0,8 elevado a 9. Isso dá aproximadamente 27%. Quem tem dificuldade de calcular os fatoriais, na calculadora científica tem. É só colocar 10 fatorial, dividido por 1 fatorial, dividido por 9 fatorial. Acabou, tá? Então, o resultado aqui dessa questão, 11 mais 27, 38%.